paz do nosso Senhor Jesus Cristo, médico de nossas almas, inunde os nossos corações, os nossos pensamentos, a todos nós, encarnados e desencarnados, que fazemos parte desta Assembleia, que não estamos sós. Também os nossos irmãos desencarnados, desejosos de aprender, de servir, de colaborar, aqui estão os mesmos propósitos que nós. Portanto, muita paz a todos. O nosso estudo da noite de hoje, como bem anunciou o nosso companheiro Luiz, é da obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, que tem como título Os Domínios da Mediunidade. Esse capítulo que hoje daremos continuação teve seu início na semana passada com o nosso irmão Irecê. E para facilitar a compreensão desse estudo na noite de hoje, nós fizemos um pequeno resumo para que aqueles que estão vindo hoje pela primeira vez possam ter uma noção do que foi tratado na reunião anterior. Dela, a gente vai ver, são os mesmos personagens, André Luiz como narrador, Hilário, estudante, Aulos, assistente, Leonília, dirigente, eu vou ter especial, mas é só dirigente do cargo. Então, esses quatro são espíritos que estão em visita a uma casa espírita e, portanto, estão aprendendo com aquela casa espírita e trazendo também, por influência, os ensinamentos dos espíritos acerca desse tema, dominação telepática, que nós até achamos interessante e vendo assim poderia ser muito bem aprisionamento mental. Pois bem, nesse estudo, como personagem, nós vamos encontrar a nossa irmã Anésia, que é a companheira trabalhadora da instituição, muitos de nós aqui, Ela é mãe de 3 filhas, tem uma mãe enferma que está prestes a retornar ao mundo espiritual e é casada com o nosso irmão Jovino, ou seja, é o esposo dela, este que está fascinado por outra mulher. Então, a temática, a dominação telepática, gira em torno dessa influência espiritual. Tá bom? Então, fazendo um resumo da semana passada, Aulos, que é o assistente, André Luiz e Hilário, estavam se despedindo quando a irmã Leonília solicita de Aulos socorro espiritual para Anésia, trabalhadora da casa espírita, na qual eles estavam em intercâmbio, trocando experiências. Relata o quadro de provas em que a família se encontrava, menciona o problema da influenciação que o marido de Jovina atravessava. Aulos assume o compromisso de, na noite seguinte, juntamente com a equipe espiritual, visitar o lar de Anésia. Tá? Então, em síntese, o que foi estudado na reunião passada é exatamente isso que a gente passou, certo, Gisele? Certo. Então vamos lá. Vai esse tinha aqui mais fácil. Esse tinha para baixo, esse tinha para baixo. Então essa é melhor. Muito bem. Então o texto, essa segunda parte, tem seu início dessa forma, André Luiz contando para nós. Com efeito, em momento pré-estabelecido, quer dizer, combinado, reunimos-nos no dia seguinte para a excursão programada. Atingimos a estação de destino ao anoitecer.
percebemos nessas duas orações o verbo reunir, quando André Luiz informa que eles se reuniram no dia seguinte. Muito bem colocado, e nos traz uma reflexão muito profunda, meus irmãos, a respeito do trabalho do bem, na seara do bem. Nada é feito por mim, por eu, é por nós. A equipe espiritual indo visitar o lar da nossa irmã que carece de atenção. O mesmo deve se dar ao visitar, nós, encarnados, um companheiro da casa que não pode vir tomar o passe e ir à casa dele, Na casa onde frequentamos há algum tempo, antes de vir aqui morar em Mangaratiba, tínhamos esse comportamento de abrir a instituição, ter uma base, fazer uma prece e logo depois ir ao destino do qual nós estávamos programados. Então, cabe aí uma reflexão muito profunda com relação ao reunirmos. Os espíritos se reúnem, pedindo amparo a Deus, a Jesus, para que aquela tarefa possa ser coberta de êxito. Mais adiante, André Luiz diz para nós: Teonília, que é a companheira, é a quarta pessoa, o espírito que faz parte do grupo, aguardávamos na entrada do domicílio confortável, sem ser luxuoso. Pequeno roseiral à direita, à entrada, dizia sem palavras os belos sentimentos dos moradores. Guiados por nossa amiga, alcançamos o interior das casas, o interior doméstico. Deixa eu fazer uma pausa, que eu esqueci de colocar essa questão. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser acrescentar alguma coisa, eu sei que eu não sei tudo, mas como todos nós aqui somos aprendizes, com certeza alguém saberá responder caso eu não saiba, tá bom? Então fiquemos à vontade, somos todos aprendizes. Então, Teonília aguardava a entrada, e ela fala de que pequeno roseiral. Quando ela falou pequeno roseiral, eu lembrei de uma casa que eu conheço, que é mais ou menos perto desse daí, dona José? Vamos adiante. A família entregava-se à refeição. Quando eles chegavam, já estava iniciando o processo de jantar. Uma senhora jovem, diz André Luiz, servia atenciosa a um cavalheiro maduro e elegante, ladeado por 3 meninas, das quais a mais moça revelava a graça primaveril entre os 14 e 15 anos. Até aqui tem alguma dúvida? Bom, claro que o entendimento da véspera dispensava, diz André Luiz, novas informações. Aulus, no entanto, esclareceu minucioso. Anésia e Jovino, ele já observando, Anésia e Jovino achavam-se aqui com as filhas Marcina, Marta e Márcia. Os espíritos não precisam de alguém para abrir portas, os espíritos superiores. Os inferiores precisam, precisam de que alguém abra a porta, de que entre com eles, mas os superiores não. Então, eles entram naquele recinto e o propósito deles era de socorrer aquele grupo, de observar o que estava havendo, como oferecer ajuda. Então, ele vê que aí não havia mais razão, por isso que André Luiz diz, claro, que não precisava de maiores informações. Por quê? Porque no dia anterior, a nossa irmã, Teonília, havia passado todas as informações importantes daquele grupo familiar, o qual ela suplicava por ajuda. A palestra familiar desdobrava-se a
afetuosa, mas o dono da casa parecia alterado. Doces apontamentos das meninas não lhes arrancavam o mais leve sorriso. Contudo, enquanto o genitor prezava em mostrar-se aborrecido, ele fazia questão de, com a cara pernuda, de dizer que não estava gostando, a mãezinha se fazia terna e mais contente, observando a conversação das duas filhas mais velhas, que comentavam episódios humorísticos do bazar de quinquilharias em que trabalhavam. Fim do jantar, a senhora dirigiu-se à moça e recomendou com carinho: Márcia, minha filha, volte à vovó e espere por mim. Nossa doente não deve estar só. Aqui ela está se referindo à voz da menina, que é a enferma que está nos últimos dias, né? Pelo menos essa narrativa que André Luiz nos fala, desse grupo familiar. A pequena obedeceu de bom grado, e transcorrido alguns instantes, Marcina e Márcia demandaram sala próxima em palestra mais íntima. Ou seja, o ambiente, aquele espaço, ficou apenas com os dois, Jovina e Anésia. E Anésia eram os pais das três meninas. Alguma dúvida? Que bom. Vamos lá. Dona Nésia reajustou a copa, a cozinha, operando em silêncio enquanto o marido se esparramava numa poltrona, devorando os jornais vespertinos. Reparando, todavia, que o esposo se levantara para sair, endereçou-lhe o olhar inquieto e indagou delicadamente: Poderemos acaso esperar hoje por você? E ele respondeu: Hoje, redarguiu o interlocutor sem fixar seu olhar para ela. E o diálogo prosseguiu animadamente: Sim, um pouco mais tarde faremos nossas preces em conjunto. Preces? Para que isso? E o Jovino não estava bem. Jovino estava enfermo, espiritualmente falando. A gente vai ver ao longo desse trabalho que ele estava num processo de esqueci a palavra. Vacinação. Muito obrigado. Viu? É bom trabalhar aqui hoje. Nós vamos ver em o Evangelho segundo o Espiritismo, quando o codificador da doutrina dos Espíritos, Allan Kardec, nos fala a respeito da eficácia da prece. Diz ele para nós, tomando como referência a anotação de Marcos sobre a recomendação de Jesus: seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e vos será concedido o que pedis. Comentando essas palavras de Jesus, Kardec nos diz: há pessoas que contestam a eficácia da prece. Baseando-se no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, é supérfluo expô-las a Ele. Realmente, meus irmãos, não podemos entender ao pé da letra o que foi dito naquela hora, em que circunstâncias, se realmente foi dessa forma. Jesus, ao dizer essas palavras, com certeza ele estava se referindo a quem é merecedor. Quem é merecedor? Não é todo mundo. Você já pensou? Em
entendido ao pé da letra, eu digo assim: ah, Senhor, eu quero acertar na Mega Sena sozinho. Será que Deus vai me atender? Haja Mega Sena para todo mundo que quer isso. Até porque nós mesmos, a gente pode ter uma ideia a respeito dessa resposta. Nós, como pais, como responsáveis de grupo familiar, se alguém da nossa família nos faz um pedido e não será bom atendê-lo, a gente vai atender? Não. Da mesma forma, o nosso Pai Celestial. Se pedirmos um absurdo dessa natureza, Ele sabe que a nossa existência será perdida, que todo aquele trabalho que foi feito no mundo espiritual para que a gente voltasse de forma vitoriosa vai por água abaixo, porque o orgulho, a vaidade, o medo de ficar pobre novamente vai predominar. E aí, como colocou o nosso companheiro, eu vou manter distância dos meus parentes, dos meus amigos, com medo deles me pedirem alguma. Não é assim? É assim que vai acontecer. A gente vai mudar. E para que isso não aconteça, pedidos dessa natureza e de outras, devemos pedir sim a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amigo, como fizemos na abertura do trabalho da noite de hoje, o amparo, para que a nossa reunião possa alcançar os objetivos pelos quais todos nós estamos aqui reunidos. Por isso, pedir-se que Deus nos dê força, coragem, para que possamos suportar as cruzes das quais nós mesmos construímos ontem e que hoje nos ferem os ombros. Coragem para, diante da situação, como bem lembrou o nosso companheiro, de afronto, a gente não revidar, a gente se conter. É para isso que a gente está num grupo de estudo como esse da noite de hoje, aprendendo com Jesus, não comigo, não, eu também sou aprendiz, eu também sou um pecador, todos nós, volta e meia escorregamos, mas precisamos escorregar, cair e se levantar. Perceber que ainda não estamos na condição de espíritos perfeitos, de espíritos puros, estamos em fase de aprendizado. Daí a importância da prece. Oremos, sim, Deus. Todas as vezes, ao sair de casa, nosso mundo está violento, tá? Eu sei que está. Então, vamos dizer, Senhor, permita que eu possa ir, sair daqui desta casa em paz e a ela retornar, se for da tua vontade, se eu merecer. Devemos pedir por aquele profissional que vai nos atender no posto de saúde, na clínica, no hospital, que vai fazer uma cirurgia. Pedir, Senhor, dos bons espíritos, dos abnegados que não se cansam de trabalhar na seara do bem. Isso sim devemos fazer com a nossa prece. E a eficácia da prece está aí, em saber pedir, em reconhecer as nossas limitações. Prossegue a nossa irmã Anésia. Sinceramente, Jofim, creio no poder da oração e suponho que nunca precisamos tanto como agora divulgar em favor de nossa tranquilidade doméstica. Ela faz um apelo, ela tenta tocar o coração daquele homem, despertar aquela consciência para o poder da prece, para a eficácia da prece, mostrando que é possível reverter um quadro de turbulência. Por isso pedimos pelas famílias que estão em desalinho, que estão aflitas, que estão sofrendo, que estão em aflição, porque é possível, sim. Não concordo com sua opinião, responde o nosso Jofim. E, de forma irônica, a exibir um estranho sorriso, continuou: não disponho de tempo para lidar com seus tabus. Tenho compromissos inadiáveis. Estudarei junto dos
de amigos, excelente negócio. Nesse instante, contudo, surpreendente imagem de mulher surge-lhe à frente dos olhos de Jovino, qual se fora projetada sobre ele à distância, aparecendo e desaparecendo com intervalo, vai e volta. O processo de vacinação. Não, pode ficar tranquilo, senão eu me lembro. O processo de vacinação. O processo de fascinação se manifestava ali diante dos olhos dele. Aquelas vibrações daquela mulher, aquele intercâmbio que ele havia construído, vem à sua mente. Evidentemente que naquele momento só ele percebeu. Só ele percebeu, porque ele era o enfermo. A ele, aquele espírito de mulher encarnado no corpo feminino se vincular. E era por isso que ele via aquela imagem vir e voltar. No livro dos Médiuns, Allan Kardec, no capítulo 23, tá? Ele fala da obsessão. Pronto, agora não tem mais jeito de não esquecer. Né? Ele fala da obsessão. Se acha que eu estou colocando essas fontes, para quem quiser pesquisar mais a fundo um pouquinho, pode, deve, não só para pois, eu escrevi errado? Não, fascinação que ele falou. Ele fala a respeito da obsessão, e o ministério. Isso, pois é. Então, ele fala na obsessão como um termo genérico. Ele mostra que ela se apresenta primeiro no processo simples, depois na fascinação, depois na subjugação. Mais tarde ele se aprofunda, né? E ele mostra para a gente que a fascinação tem consequências muito mais graves, que é um processo de ilusão. A pessoa pensa que o outro está ali. Isso é ilusão. É uma ilusão, diz Allan Kardec, produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento. Ele coloca do médium, porque o foco da obra é para os médios. Mas se a gente considerar que de alguma forma todos nós somos médios, mais ou menos médios, porque nós recebemos a influência dos espíritos, a intuição dos espíritos, como responde Kardec quando trata da influência dos espíritos em nossos pensamentos. Ele diz que essa influência se dá muito mais do que a gente pode imaginar. Ou não? Questão 459 do Livro dos Espíritos. Isso, 459. Da influência dos espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos. Pois bem, então, ele está se reportando ao médium, mas na realidade é para cada um de nós, né? E a gente precisa estar atento. Daí a questão onde Jesus nos recomenda o orai, o vigiai, e orai para não cair de tentação. Vigiar o que, meu Senhor? Vigiar a nossa casa mental. Que tipos de pensamento estamos nós permitindo abrigar a nossa casa mental? Precisamos estar atentos a essas questões. A gente pode, sim, se a gente conhece a nós mesmos, como recomenda-nos o Sol, a doutrina espírita nos ensina a sermos criaturas melhores hoje do que fomos. Por isso estudamos tanto. Por isso não ficamos passando a mão sobre as cabeças. Não é assim mesmo, não é assim. Nós viemos a este mundo para progredir. A oportunidade que nos foi oferecida não tem outra finalidade senão a nossa evolução espiritual. Aí precisamos estar atentos com a nossa casa mental, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, porque eles acabam de alguma forma lesando o nosso aparelho físico ou promovendo a saúde. Mente sã, corpo sã.
Então diz Allan Kardec, o médium fascinado não acredita que esteja sendo enganado. Não. A pessoa que está iludida, se alguém chegar perto de fulano, presta atenção. Nós tivemos nos meios de comunicação recentemente uma situação dessa natureza, em que o rapaz era orientado pela família fulano, presta atenção. De nada. O fascinado se afasta daqueles que estão orientando aquela criatura a acordar, a despertar, e acabamos comprometendo nossa existência. Jovino fez-se mais distraído e enfadado quando viu a porque ele diz assim, não é comigo, eu não vi. Fitava agora a esposa com indiferença irônica, demonstrando inexcedível dureza espiritual, demonstrando quanto aquele homem estava imaturo, estava verde, não compreendia os sentimentos daquela mulher como espelho daquele grupo familiar. Jovino, você não Obrigado. Terceira frase. Perdão. Intrigados com fenômenos, sim, intrigados com fenômenos sobre a nossa vista, isso André nos dizendo, ele ficou impressionado com aquele fenômeno que viu da mulher, aquela imagem indo e voltando. Ouvimos a Nésia, muito bom, vocês me lembrarem sobre isso. Ouvimos a Nésia, entrelaçada por Teonília, dizer quase suplicante, ou seja, aquele espírito que foi socorrer aquele grupo, um deles, que era Teonília, a envolver em termos de vibrações amorosas, a fim de que ela pudesse, de alguma forma, tocar o coração daquele homem. Diz, Jovino, você não concorda que temos estado muito ausentes um do outro quando precisamos estar mais juntos? Ora, diz Jovino, deixe de perdices, sua preocupação seria própria há 20 anos atrás, quando éramos, se não todos colegiais, quando eram namorados. Não, diz a Nésia, não é bem isso. Inquietam-me o nosso lar, as nossas filhas, a preocupação daquela mulher com aquele grupo familiar, visando restaurar o equilíbrio daquele grupo. De minha parte, diz Jovino, não vejo como torturar-me. Creio que a casa está bem provida, que a despensa estava cheia, e não estou dormindo sobre os nossos interesses familiares. Meus negócios estão em movimento. Preciso de dinheiro. Por essa razão, não posso perder tempo com beatices e petitórios. Até sublinhamos essa frase. Quanta bobagem. Muitas das vezes a gente em desequilíbrio espiritual, nós temos contra a misericórdia de Deus. E prossegue ele. Endereçados a Deus, que, sem dúvida, deve estar muito satisfeito em morar no céu sem lembrar-se deste mundo. Olha que problema. Falamos, há momentos em nossas vidas que a gente, sem estar atento às questões da própria vida com B maiúsculo, falamos tantas bobagens. Sempre estou preocupado, vocês não vão silêncio hoje. A Nésia dispunha-se a revidar. No entanto, a atitude do marido era tão flagrantemente escarnecedora que, de certo, julgou oportuno silenciar. Meus irmãos, grifamos essa frase, julgou oportuno silenciar. Uma grande lição para todos nós em nossa vida. Momentos em que precisamos conter os nossos ímpetos, lembro de novo o nosso companheiro. Sim, hoje, atrás das grades tem tanta gente que num instante inesperado cometeu um
esconde afastado da sociedade. Precisamos, em determinadas circunstâncias de nossa trajetória, silenciar, nos conter. É um exercício, é uma tarefa difícil? Claro que é. Mas é um exercício que precisa, dia por dia, ser ensaiado. E se vier um ladrão, como é que eu acho? Calma. A calma é remédio para muitos males em nossas vidas. O chefe da família, depois de apurar o nó da gravata, vivamente colorida, bateu a porta estrepitosamente sobre os próprios passos e retirou-se. A companheira, humilhada em prantos silenciosos sobre a velha poltrona, começou a pensar, articulando frases sem palavras. Articulando frases sem palavras, pensando algo, como se tivesse... Estava falando para ela mesma. Falando para ela mesma, pensando algo. Olha o que ela diz. Negócios. Mentira sobre mentira. Uma nova mulher. Isso sim. Mulher sem coração, que não nos vê os problemas, dívidas, trabalhos, canseiras, nossa casa hipotecada, nossa velhinha morrer, nossas filhas cedo arremessadas à luta pela própria subsistência. Aí ela começa a fazer um apanhado da vida familiar que ela vivia, né? Na qual, dentre outras coisas, ela mostra que até a casa estava aguardando o processo de venda, né? Enquanto as reflexões dela se faziam audíveis para nós, irradiando-se na sala estreita, vimos de novo a mesma figura de mulher que surgira à frente de Jovino, aparecendo e reaparecendo ao redor da esposa triste, como que a fustigar, a machucar o coração com seus invisíveis estiletes de angústia, porque a Nésia acusava agora indefinível mal-estar. Então, naquele momento, as vibrações daquele espírito que se apresentara para Jovino está no entorno da companheira da casa, a lhe causar sofrimento. O também deixou cair no coração. Ela convidou o marido para orar e devia ter orado, mas ela se desequilibrou e começou mentalmente com essas queixas convocar essa criatura. Faz tanto mal. É o vigiar e orar, né? A gente precisa estar atento, né, em certas circunstâncias, para a gente não atrair pelo pensamento, pelas palavras, espíritos infelizes. Não via com os olhos a estranha e indesejável visita. No entanto, assinalava-lhe a presença em forma de impossível tribulação mental. Quer dizer, pelo pensamento, ela não via com os olhos da carne, mas ela registrava a presença daquela criatura. De inesperado, passou da meditação pacífica a tempestuosos pensamentos. Ou seja, ela saiu de um estado mental e entrou em um outro. Mas a gente vai ver nessa obra, que aliás foi objeto do nosso estudo aqui na casa também, nas Fronteiras da Loucura, quando o autor, Manuel Filomeno de Miranda, logo no capítulo 1, nos fala que é muito diáfana a linha divisória entre a sanidade e o desequilíbrio. Foi o que aconteceu com ela. Ela saiu da meditação pacífica que ela estava para o desequilíbrio mental. E ele diz, transitar-se de um lado para outro é de relativa facilidade. Sem que haja início
uma mudança expressiva no comportamento da criatura. Você não tem isso, né? Uma simples e ligeira excitação, um desemprego, né? Por exemplo, uma ocorrência depressiva pode levar a criatura a se descontrolar, a sair de um quadro para o outro. Finalizando, diz o nosso companheiro Manuel Filomeno de Miranda, pode levar o homem a transferir-se para outra faixa da saúde mental. Fica enfermo, gente. Finalizando o nosso estudo, a nossa irmã Anésia diz assim: lembro-me dela assim, refletia agora em franco desespero, conheço-a, é uma boneca de perversidade, há muito tempo vem sendo um veículo de perturbação da nossa casa. E ouvindo está modificado, abandona-nos pouco a pouco, parece detestar até mesmo a oração. Ah, que horrível! Que horrível criatura, uma adversária qual essa que se mistura, quer dizer, entra em nossa existência de maneira da víbora traiçoeira. Se eu pudesse, haveria de esmagá-la com os meus pés, mas, aí ela põe uma condição, mas hoje guardo uma fé religiosa que me forma o coração contra a violência. Meus irmãos, seja qual for a religião que professemos, ela é um elemento extraordinário para nos auxiliar como ferramenta de conduta do comportamento humano. Em particular, a doutrina dos Espíritos nos dá N recursos para que nós possamos deixar essa existência de forma vitoriosa. Alguém gostaria de fazer alguma colocação ou pergunta? Pastor Gonçalves ali, é justamente o que vai dar a ela o espírito de dar uma virada nesse estado mental negativo. Agora ela pensa em ter uma religião, e a hora que passa a pensar contra a vivência, né? Que enquanto ela está alimentando o pensamento de pisar na outra, como se fosse uma livre, ela está se equiparando a outra por baixo. E aí ela está abrindo o campo para a vontade do outro. No momento em que ela começar a pensar na atitude religiosa, a orar, a gente vai ver isso mais na frente. Então, o pai da escola. Sendo assim, meus irmãos, dito isso, agradeço. Perdão. Gostaria de. Seu nome é? Luciane, por nós. Eu gostaria de falar, no início, foi falado muito de perdão. Né? Foi a primeira leitura que se falou da verdade. E depois, logo em seguida, foi falado sobre as preces, a eficácia das preces. Aí eu me lembrei que na oração do Pai Nosso, diz lá, está lá, para todo mundo ouvir e praticar, né? Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Como é que eu posso ter as ofensas perdoadas se eu não perdoo aqueles que me ofendem? Então, que contradição é essa de eu querer buscar algo que eu não vou conseguir fazer porque depende de mim? Depende de mim fazer. E outra coisa que eu gostaria de falar é a questão da roseira na porta. Porque assim, quando eles chegaram, né, eles se depararam com a roseira. Tem coisa mais bela do que a gente ter a nossa visão, poder sentir o cheiro, poder ser agradável, ter esse presente. Essa família passou por isso, mas nós passamos por isso diariamente. Diariamente nós passamos por isso. Não vemos, não nos prendemos naquilo assim, é individual. Eu posso fazer diferente. Eu posso sentar, respirar. Meu irmão, também sinto isso às vezes que você sente.
Mas eu também quero aprender, eu quero subir essa escada para me poder refletir no que eu posso ser melhor. Eu posso fazer um dia melhor, mais agradável para o meu irmão. Eu posso não ter um dia bom, mas eu sou feliz e sou grata pelo dia que eu estou tendo. Que hoje não é bom para mim, mas está sendo bom para o meu irmão. E eu me alegro que está sendo bom para ele, porque todo mundo vai ter a sua chance de ter um dia bom. Um dia vai chegar a minha vez também, de ter esse dia bom. Então, você também não está sozinho nesse aprendizado. Temos muitos assim aprendendo a se controlar, né? Esse respirar. Então, assim, eu acredito que tudo que aconteceu com essa família acontece com muitas famílias. Muito, um auxílio tão presente, né, porque estavam ali naquela sala tão mentores, tão presente, e mesmo assim escapou, porque depende de nós. Depende de nós. Obrigada. Eu que agradeço a todos. Muito obrigado.